Deus não deseja que a gente se constitua apenas de ações externas, mas que a nossa mente e o nosso coração estejam alinhados à vontade dele. A partir desse momento, quando nos permitimos viver essa graça, o Senhor, Ele enxerga em nós o potencial que nós temos para desempenharmos a nossa mente e o nosso coração voltados a Ele e recebermos dele toda a orientação que a gente precisa diante do percurso da nossa vida. Muitas vezes temos um anseio pela mudança, mas a mudança não vem a partir dos nossos padrões mentais. Nós temos que passar por uma renovação, e essa renovação vem a partir do nosso abrir e se entregar para Deus. A fé que vai se alimentando dentro de nós, nos fazendo cativar a proximidade do Senhor ao nosso redor. Nós possamos enxergar sinais que o Senhor vem para se comunicar conosco. E nessa comunicação tão genuína, o Senhor Ele vai abrindo e dilatando o nosso sentimento para nos tornarmos cada vez mais pessoas capazes de sentir a sua presença ao redor e de entender que Ele deve ser o centro da nossa vida. É comum nós desejarmos diante de Deus uma mudança a ser vivida no nosso cotidiano. E nós atribuímos a Ele uma palavra Senhor. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso de Ti. Mas nós temos também que lembrar que tipo de atribuição e significado nós estamos dando a essa palavra. Ela simplesmente sai da nossa boca por educação, ou nós estamos de fato tendo o Senhor como Rei das nossas vidas? Porque Senhor não é um apelido, e sim é o nosso entregar de forma que nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e nós somos instrumentos nas mãos dele para agirmos conforme o Senhor deseja que a gente haja. A gente cresce aprendendo a se defender das adversidades da vida, mas ao longo do tempo nós vamos criando determinadas barreiras resistentes às situações vividas. E Deus Ele sabe que a gente não é capaz de lidar com tudo sozinhos, nós necessitamos dele. Então, o Senhor Ele nos chama a renovarmos o nosso coração e a termos uma alma disposta a estabelecer em nós uma nova vivência a partir dos frutos que o Senhor tem para nos dar. Bênçãos e graças que não são sinônimos de usufruir apenas da palavra de Deus saindo da nossa boca, mas da vivência sobre ações, uma fé viva e verdadeira. Quando alinhamos a nossa mente, o nosso coração ao Senhor, nós encontramos paz e direção. E o Senhor começa a agir diante das faculdades da nossa alma. E aqui entra um ponto muito interessante, onde o Senhor Ele age na nossa sensibilidade perante Ele. As faculdades da nossa alma são a linguagem que ressoa diante da nossa essência, que nos faz encontrar a beleza no caminho de volta para nós mesmos. Quando a nossa alma desperta, nem tudo que nos move vem daquilo que nós vemos, mas sim daquilo que nós sentimos. E isso é a luz que nos direciona. É como o Senhor dizendo para nós, aqui está a direção que você precisa seguir. Nós passamos a ouvir o nosso interior e nos tornamos muito mais reflexivos diante dessa dádiva que o Senhor nos presenteia. A dádiva que o Senhor traz até nós é justamente a luz do Espírito Santo. Essa luz que habita em nós nos traz a inteligência de entender que a inteligência divina não é barulhenta. Ela observa antes de agir e reflete antes de reagir. O Espírito Santo, Ele, com seu toque manso e humilde no nosso coração, nos faz entender muito mais além do que a gente possa pensar. Ele nos faz buscar sentido com muito mais certeza. O Espírito Santo vem agindo no nosso coração para destruir as ambições que nós podemos possuir ali dentro. E Ele nos ensina que buscar sentido vale muito mais do que ansiar pelas certezas. E Ele nos faz enxergar que é no silêncio que encontramos a verdade, porque na humildade aprendemos a verdadeira ação do aprendizado.
somos humildes para aprender e dessa forma somos capazes de absorver muito mais os ensinamentos que o Senhor tem para nos dizer. A inteligência da alma, ela já reflete a sua própria humildade, porque ela não precisa vencer, viver para entender o que é crescer, o que é amadurecer. E dessa forma nós vamos entendendo e descobrindo a despertar cada vez mais o que é viver a partir daquilo que vem de dentro e não diante das maratonas da vida. Porque a vida ela cobra muito da gente, mas quando a gente entende que está na nossa alma a chave para todas as coisas serem resolvidas diante da busca que temos pela fé e do amadurecimento com o nosso relacionamento com Deus, nós passamos a encontrar a verdadeira luz que reflete a inteligência que nós necessitamos para viver uma vida muito mais significativa.